One more living at life, we are... Opa, que é isso? É o inglês? É o americano? Porque estamos em clima de Copa do Mundo, mas isso não apaga o mais um aqui. Confundi, não é o Vivendo ao Vivo. Aqui é um futebol. Programa futebol. Programa que a gente fala. Não. Cara, tá maluco. A mente de todo mundo tá um patê. Exatamente, vamos falar da Série D. Falar da competição mais difícil do país. São 96 clubes, 6 sobem e o resto, tem que disputar mais um ano. Diego Getô? A competição mais difícil do país se chama Campeonato Brasileiro para o Vasco. Que isso? Que Vasco? Sabe qual que é o Vasco da Gama? É o único Gama que a gente vai falar, é do jogo que aconteceu no Bezerrão. Gama e Primavera 4-0, mas não vamos começar com esse, porque como vocês já sabem, a gente esteve no Bezerrão, gravamos um vídeo que já está completo aqui, tanto como o vídeo do Sobrevivendo ao Vivo também, a análise completa do que foi o jogo do Brasiliense aparecendo aqui. Então tá aí, né? O Gama e o Brasiliense foram os times que jogaram no Distrito Federal na rodada, por isso a gente estava aqui acompanhando. E nesse vídeo, claro, vamos passar por esses dois jogos, mas dar um detalhe a mais para o jogo de Ceilândia e Capital, válidos pelo grupo A4. Então vamos começar falando da oitava rodada para esses times. A oitava rodada é essa, faltam apenas mais 2 para finalizar a primeira fase. Já adianto para vocês que o Gama já está classificado do grupo A3 e que Capital e Goiatuba já estão classificados pelo grupo A4. Dando esse spoiler, vamos direto para o jogo. Vamos começar com União Rondonópolis 2 contra 3, Ceilândia, o gato preto, miau! Esse foi sinistro, porque realmente, cara, o Ceilândia, antes de falar do jogo, vamos falar do Ceilândia, né? É impressionante o DNA que esse clube tem de fazer o improvável, sabe? De ter 7 vidas mesmo, tipo assim, mesmo, esse time tem mais vidas que o normal. É um time que muitas vezes não joga bem, muitas vezes não tá na partida, parece estar morto na partida e consegue tirar pontos de onde ninguém espera. Assim, o que o Ceilândia faz dia após dia, recorrentemente, é claro que quando você joga pior que o adversário, a tendência é que você vá perdendo, até por isso que a gente destaca a má campanha do Ceilândia em atuação. Mas esse time tem mais pontos do que o futebol apresentou nessa Série D, e não é a primeira vez que isso acontece. Na Série D passada, o time era assim, encardido. Você tem que... Cara, eu vou fazer uma comparação, mas que vocês vão me entender errado. Mas sabe quando você tá vendo o jogo de Champions League, e aí o Real Madrid tá mal, e você não mata, e aí ele consegue tirar um gol do nada? O Ceilândia tem essa capacidade. Não dizendo que o Ceilândia, né, tipo assim, time de Champions League, mas vocês entenderam, né? Porque é um time que foge à explicação convencional, ele foge à racionalidade. E nisso eu acho interessante quem deu o mascote de gato preto Ceilândia, acho que acertou bastante, né? O bicho marginalizado, um bicho que tem 7 vidas, um bicho que tem que se desdobrar contra as expectativas, contra as estatísticas, assim como é também todo o contexto aí de como é que fala, diretor? Superação da própria Ceilândia, do contexto em que nasceu Ceilândia. Eu acho toda essa história muito bonita. Você pode me falar que eu sou sonhador, mas eu acho que no fundo essas coisas ainda conectam o time com a região e deságua numa característica inata a esse time, que é conseguir seus pontos, conseguir resultados do nada. Esse é o gato preto 7 vidas, que vou te falar, na racionalidade era pra ter caído da Série D nesse final de semana. De novo, não apresentou bom futebol. De novo, foi superado em dado momento pela União Rondonópolis. Quando abriu 1-0 União, ou então quando a União fez 2-1, passou pela minha cabeça de, meu Deus, o Ceilândia vai cair mesmo. Mas esse time tira coisas do nada, inexplicáveis. Então fica aqui essa maior característica do Ceilândia. Porque quando a gente fala do jogo, não foi um grande jogo do Ceilândia não, tá? A repetição de vários problemas, alguns jogadores diferentes, como a gente já falou da saída de, por exemplo, Patricão, do Franklin, do Robert. Tivemos outros jogadores, como por exemplo Danilo aí voltando, enfim. Mas a gente vai falar de um Ceilândia que não jogou tanta bola assim não. A missão é difícil, porque se colocou nessa posição. Precisa ganhar praticamente todos os jogos dessa reta final, a começar pelo União Rondonópolis. Time que, na teoria, o Ceilândia era favorito a vencer no começo da Série D, né? Mas não é a realidade. Time esse que jogou melhor que o próprio Ceilândia no Abadião. E como eu já falei, o Ceilândia conseguiu a vitória
Deus sabe como. Como já aconteceu, por exemplo, no Candangão, aquela virada com os 2 gols de Cardoso por cima do Brasiliense, como aconteceu... 3 gols. 3 gols, é verdade, do Cardoso, como aconteceu nesse jogo do União, no Abadião, o jogo contra o Operário, no Mato Grosso, Ceilândia foi superado e conseguiu sair com a vitória. Enfim, aqui foi outro exemplo também desse Ceilândia, que marcou o jogo de número 100 do Ceilândia na Série D. Então aí, palmas, uma marca para o Ceilândia, alcançando numa competição nacional importante. E vamos falar do jogo agora, focar no jogo depois, né, dessa viajada minha total. O União Rondonópolis foi superior no meio campo, começou melhor a partida e logo aos 11 minutos conseguiu o gol. Gol de Lucas Lourenço para o União, ele avança, carrega muito bem a bola, bate forte no canto direito do Sucuri, abrindo 1-0. Aí parecia que a vaca tinha ido pro brejo, que o gato realmente tinha sido caçado, mas o Ceilândia teve capacidade de dar outro ritmo à partida, mesmo que ainda assim continuasse sofrendo muito. O União Rondonópolis, mesmo fazendo 1-0, continuava criando muitas chances e continuava desperdiçando muitas chances. Foi um dia pouco efetivo para a equipe do União Rondonópolis, o que permitiu dar vidas ao gato, dar asa à cobra, dar garras ao gato preto, que conseguiu o gol de empate num belo chute do Vigia, no ângulo, chapada da entrada da área, sem chance para o goleirão, deixando 1-1 aos 18 minutos. O União foi melhor no primeiro tempo, mas de novo, não era efetivo, não conseguia transformar essa superioridade, chances criadas em gols. No segundo tempo, foi marcado por um segundo tempo de ataques mais diretos de ambos os lados, mais transição rápida, mais ligação, e aos 13 minutos, o União consegue uma boa tabela pela direita, obriga o Sucuri a fazer uma boa defesa, mas no rebote, Luiz Gabriel faz 2-1. E aí, achei interessante a estratégia do União Rondonópolis, no momento que ele faz 2-1, baixa as linhas, e isso é um problema para o Ceilândia. O Ceilândia tem dificuldade de enfrentar times que marcam em bloco baixo, que marcam fechadinho e saem no contra-ataque, porque o time do Ceilândia tem problema sim na sua organização ofensiva, quando tem a bola em criar, envolver o adversário para achar bolas estocadas pelo meio, achar infiltrações, obrigar o balanço do adversário. A Ceilândia tem essa dificuldade, tanto é que sofreu muito. Quando o União Rondonópolis abaixa as linhas, a gente vê o que a gente está acostumado a ver do Ceilândia nessa Série D. Muita dificuldade para criar e para propor, para ser protagonista da partida. No que União Rondonópolis se defende, a gente viu um Ceilândia sem criatividade, que insistiu em bolas alçadas na área e no volume de jogo, de cercar a área e chuveirar essa bola lá para dentro. Parte do que a gente já viu nessa Série D, é parte que eu tanto critico aqui. Mas coisas no futebol, de tanto bater, uma hora deu certo. Aos 40 minutos, cruzamento à área, gol do Ceilândia, gol de cabeça, deixa ali tudo igual, 2-2, mas o resultado ainda não era bom. O resultado ainda deixava o Ceilândia muito próximo da eliminação. E aí, aos 47 do segundo tempo, exatamente, um gol aos 40 e outro aos 47 do segundo tempo, o Danilo aproveita o domínio errado do jogador de meio campo do União Rondonópolis, rouba a bola e bate no cantinho para fazer, sim, 3-2, virar o jogo e deixar o Ceilândia vivo na Série D. Meu Deus do céu. Com gol aos 40 e outros aos 47. Não sei se essa vitória é um grande sinal de melhora, tá? Eu vi aqui alguns pontos positivos, como por exemplo Danilo aí no time, funcionando muito bem. Eu gosto muito do Vigia, acho que ele deveria ter mais chances, mas a gente viu uma repetição de momentos negativos. Dificuldade do Ceilândia em construir jogo contra uma equipe que se posta lá atrás, dificuldade do Ceilândia em ocupar esse meio campo, em ser dono do meio campo. Então a gente viu algumas das mesmas dificuldades do Gato Preto, mas também das mesmas virtudes, principalmente a de conseguir arrancar pontos, não importa o que, não importa como. Então sim, Ceilândia ainda está vivo na Série D, meu divino suado. Vamos torcer, claro, como a gente sempre torce para todos os times do DF, avançar e conseguir essa classificação. Lembrando que se o Ceilândia avançar e ficar em quarto, pega o Gama, que já está classificado como primeiro lugar do seu grupo. Vamos agora mudar aí a chave de um sufoco para um time que conseguiu administrar, fazer uma boa partida e é líder do seu grupo na Série D. Goiatuba 1, Capital, vai, diretor. Pneu de carros Cantão. Tchur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 u. Natasha, com 17 anos. Capital também 1. Exatamente. Vamos agora falar de um Capital que, na minha opinião, fez sim um bom jogo contra o Goiatuba, time mais forte do grupo.
As duas equipes já estavam bem encaminhadas, já classificadas aí para a próxima fase, e a briga seria realmente para ver quem fica na primeira posição, que é importante até por confronto de chaveamento, né? Ficar em primeiro, decidir em casa, então ter uma melhor campanha, e é no confronto direto, primeiro contra o segundo colocado. O Capital chegou na liderança do grupo e o Goiatuba apenas um ponto atrás, e o Capital teve uma missão difícil, enfrentar o Goiatuba lá. Teve que viajar e foi um jogo melhor do que fez, por exemplo, em seus próprios domínios, melhor que fez no estádio JK, quando foi derrotado por 1-0 pela mesma equipe. Aqui eu queria destacar que a gente vê uma evolução, sim, muito grande dessa equipe do Capital, desde a chegada do Luizinho, do que foi o final do Candangão para o momento que estamos agora na Série D, um Candangão muito abaixo, um time do Capital que sofria muitos gols, era assim uma defesa muito frágil, um time pouco competitivo, que continuou tendo, até quando o Luizinho chega, ainda sofreu para estancar essa defesa, depois que estancou a defesa, sofreu para fazer com que o ataque funcionasse. Agora é o Capital que vem se encaixando melhor, e a principal característica, acho que o trabalho de Luizinho, pelo menos até agora, transforma o Capital num time competitivo. E eu acho essa característica mais importante, mais do que fazer um recital de bola. Para você disputar uma Série D, você tem que ser primeiro competitivo, e eu acho que o Capital se tornou, sim, um time competitivo. Agora eu vejo um time que pode dar trabalhos em mata-mata futuros. Então aqui o Capital, com essa grande característica que foi adquirida, um time que melhorou, e hoje eu vejo um time competitivo. Sim, é o primor de futebol, chegamos no auge da Série D? Não, mas é um time que está funcionando muito bem, conseguindo seus pontos, sendo seguro atrás, competitivo, tendo seu Mateuzinho, a grande aí fórmula, grande cérebro da equipe. Então venho gostando bastante do Capital, que na minha opinião fez um bom jogo contra o Goiatuba. Vamos entrar aqui para o jogo. O primeiro tempo foi melhor do Capital, sim, jogou melhor o primeiro tempo. Aos 9 minutos o Gerry bate colocado para uma grande defesa do Omar. Depois o Goiatuba só vai responder aos 24 do primeiro tempo, e o Capital foi criando volume, teve uma boa chance com o Mateuzinho, conseguindo um bom giro dentro da área ali, mas não conseguindo chegar ao gol, e o Capital foi recompensado aos 29 minutos, o bom primeiro tempo gerou aos 29 minutos o gol da Coruja, com o Renan, ele que fez um excelente aí Candangão, encontrando bem o GR na área, que finaliza colocado, e no rebote o Mika coloca para os fundos das redes. 1-0. O Goiatuba tenta uma pressão final na primeira etapa, mas não consegue. Bom primeiro tempo do Capital, finaliza com 1-0. O segundo tempo, o Goiatuba já volta melhor. Aí foi um jogo equilibrado, né? Porque são as duas lideranças do grupo. Achei o primeiro tempo melhor do Capital, o segundo melhor do Goiatuba. Mas eu não achei o segundo tempo totalmente ruim do Capital, não. Defensivamente, eu achei bons 45 minutos, mas com algumas falhas que a gente vai debruçar aqui. O Capital diminuiu o ritmo ofensivo, fechou mais as linhas, ficou um pouco mais atrás, e o Goiatuba aumenta a pressão, obrigou boas defesas do goleiro Luan, teve até um pedido de pênalti com uma suposta bola na mão ali que o juizão deixou seguir. Lembramos que não temos VAR ainda na competição, e o Capital aqui, o lado negativo, teve muita dificuldade para sair jogando, muita dificuldade para criar contra-ataques com perigo, para dar sustos, que é importante para frear até o ímpeto do adversário. Então realmente falhou nessa questão Capital, mas se fechou muito bem. E aí o Goiatuba foi empatar só aos 37 do segundo tempo, com um golaço, aço do Daniel. O Bruno consegue um bom lançamento para ele, e aí você, torcedor do Flamengo, do Cruzeiro, pode lembrar aquele gol do Everton Ribeiro contra o Flamengo em 2013, que ele dá o chapéu no adversário e bate de primeira sem deixar a bola cair? Foi muito parecido o gol de Daniel pro Goiatuba, um golaço absurdo. Ele recebe, dá o chapéu no Richardson, bate sem deixar ela cair no canto do goleiro Luan, deixando 1-1. Aí a partir daqui, dos 37 pro final do jogo, realmente o Goiatuba foi muito melhor, incendiou o jogo, criou volume, foi para tentar virar. Conseguiu até seu gol, mas foi anulado por impedimento, e o Capital conseguiu um importante empate que deixa a equipe na liderança da competição. Então vamos passar como que está o grupo A4. O Capital é o líder com 17 pontos, segundo vem o Goiatuba com 15, em terceiro Ceilândia com 10, em quarto Misto com 10, em quinto União Rondonópolis com 8, e na lanterna o Operário com 5. Por isso que a gente lembra, o Ceilândia agora volta pro G4, tem 10 pontos, tem aqui, por exemplo, um saldo de gols de -1 que pode atrapalhar, mas tem mais vitórias que o Misto, então aí tá na frente. E aí a gente vê a importância dessa vitória do União Rondonópolis. As duas, né? Vitória contra o Operário, com um gol no última bola praticamente, do Franklin lá, que o Franklin dá de cabeça pro Sandy fazer o gol. E também
essa vitória contra a União Rondonópolis, porque até os 40 do segundo tempo, a situação de tabela é que o Ceilândia tinha 7 pontos e o União tinha 11. Então, assim, como faz diferença e como fez diferença essa vitória do Ceilândia. Próximos jogos aqui do grupo, da rodada, o Ceilândia vai para Badião sábado às 16 horas enfrentar a equipe do Goiatuba, jogo muito difícil. Goiatuba tá atrás da liderança do grupo e o Ceilândia não tem mistério, é ganhar. Ok, pelo que tá a situação de tabela, talvez, se empatar e vencer o último jogo, a Ceilândia chegaria a 14 pontos e talvez conseguisse a classificação, mas não é certo. Teria que depender de outros resultados para conseguir a classificação realmente 100% na matemática. É vencer os 2 jogos, mas jogar contra o Goiatuba vai ser difícil. Vamos ver como é que o Gato Preto vai enfrentar no Abadião. E aí, próximos jogos, o Capital vai para o Dito Souza enfrentar o Operário lá no Mato Grosso, sábado às 17 horas. E no Lutero Lopes, União Rondonópolis vai receber o Misto às 17 horas. Aqui é o Ceilândia secar por empate entre Misto e União Rondonópolis. Ou então, pensando em classificação, é melhor que o Misto vença essa partida e meio que afunde o União Rondonópolis ali com seus 8 pontos também. É interessante. Uma vitória do União aqui deixaria tudo muito aberto para a última rodada do grupo. Então é isso, essa é a situação. Enquanto o Capital é fazer os deveres de casa, passar nos jogos mais difíceis de estar do Capital, na minha opinião, conseguiu aí passar desse jogo do Goiatuba, que era o mais difícil do grupo. Então agora é continuar aquilo que ele fala, né, na corrida, você só precisa agora dirigir seu carro até a reta final, não precisa ser muito ousado, é evitar que você bata seu carro e finalizar a volta da corrida dessa primeira fase de Série D. Agora vamos para o outro grupo, o grupo A3, onde a gente vai passar mais rápido do que foi os jogos, porque já temos 2 vídeos dedicados aí, aqui, 2 vídeos aí de cerca de 20 minutos dedicados inteiramente às 2 partidas, mas vamos começar com o Gama e Primavera, Gama 4-0 no Primavera, um recital de futebol, talvez o jogo de maior superioridade que eu tenha visto nessa Série D, e logo com certeza achei até uma superioridade maior do que como foi contra a Luverdense, porque contra a Luverdense, no começo do jogo, a Luverdense chegou a ameaçar alguns cruzamentos, se fechar bem, parecia que o jogo poderia ficar complicado. Contra a Primavera, não. Contra a Primavera, assim, desde os primeiros minutos, meio você tinha certeza que o Gama ia vencer a partida, que era uma questão de tempo sair o primeiro gol, e depois de 13 finalizações de várias jogadas coletivas, o gol sai com o Ramon fazendo um golaço pela esquerda aí, o CR7 do Gama, né? Como já é o apelido aí, o Cristão Ramon 7 do Gama, conseguindo pela esquerda, rabiscou, trouxe para dentro, bateu muito bem, fazendo 1-0. O Gama que foi numa mesmo esquema e quase que a mesma escalação que o jogo contra o Brasiliense, apenas o Wellington entrando aí, que ele estava suspenso pro Clássico, e é um Gama que ataca com muita superioridade, tem quase que uma linha de 6 jogadores quando o Gama tem a posse, uma linha de 6 jogadores frente à área adversária, é um time que quando tem a posse tem muita movimentação dos jogadores de frente, até porque são jogadores que têm um trato especial com a bola, tanto o Renato, o David Lucas, o William Júnior, o Clemente, o Ramon. E é um time que também conta com a ultrapassagem dos laterais e Michel pela direita, o Lucas Piauí também pela esquerda. Muitas vezes o Lucas Piauí indo para dentro para deixar o corredor para o Ramon, o Michel abrindo o corredor para fazer tabelas com o David Lucas. É um time muito bom, é recital de bola, é o melhor time da Série D, pelo menos em campanha geral, e do que eu vi de futebol também. Olha, o que o Gama vem jogando não é pouca coisa, não é? Vencer o Primavera por 4-0, claro, o Gama é mais time que o Primavera, mas assim, não é tão fácil. A gente vê que o próprio Brasiliense teve problemas, empatou em casa no Cerejão. O Luverdense não ganhou do Primavera, tá? O Luverdense perdeu o jogo com o mando do Primavera e no Passo das Emas empatou. Então não é tão fácil assim não, claro. O time do Gama é bem melhor, mas não é essa facilidade toda. Então é um Gama que realmente dá show de futebol, vem jogando muito. E como eu falo, nesse momento de ataque, utiliza muitos jogadores no campo ofensivo e se defende bem com a postura dos 2 zagueiros ali na caça de um contra-ataque. A marcação alta vem funcionando, vem encaixando a marcação alta do Gama, com perseguições em alguns momentos dos jogadores de defesa. E o Lúcio fazendo essa contenção. É um Gama, assim, olha, absurdo, que vem jogando, tá um patamar na frente de todos os times que a gente está falando do grupo A3 e A4, claro, mata-mata é outro campeonato, são dinâmicas diferentes, mas o Gama tá hoje numa prateleira acima em termos de atuação, em termos de futebol. Não à toa, tem 22 pontos, o dobro
do que o segundo colocado com 11 pontos, que é no caso a Aparecidense, Primavera e Luverdense com 11 pontos. Enfim, aí o Ramon fez esse golaço, 1-0. Depois o William Júnior sofre o pênalti. Clemente bate muito bem, faz o 2-0. No segundo tempo, aí o Ramon não dá sorte, né? Toda vez que ele faz um golaço, aparece um outro golaço também para disputar, rivalizar qual foi o gol mais bonito da partida. Clemente leu muito bem a jogada, intercepta uma bola pelo meio, já batendo de primeira, encobrindo o goleiro adversário do meio campo. Então, o gol que o Pelé não fez, o Clemente foi lá e fez. Depois o quarto gol sai no escanteio, o William Júnior cobrando na cabeça do Henrique Almeida, fazendo 4-0. Alguns números, o Clemente está bem próximo da artilharia aí da Série D. Eu vou até dar uma olhada atualizada, porque no momento, na partida do Gama, o artilheiro da Série D tinha 8 gols, tá? Tinha 8 gols, eu vou conferir agora com vocês para ver se continua tendo 8 gols, se teve algum gol no domingo que acabou mudando essa artilharia. Mas, por exemplo, o artilheiro tinha 8 e o Clemente chega com esses 2 gols marcados a 7 gols na Série D, estando a 1 da artilharia, que eu vou pegar agora para ver com vocês. Aqui, peraí. Artilheiro. Cauã Maranhão ainda é o artilheiro com 8 gols, então o Clemente está a 1 gol da artilharia da Série D. Qual o time do Cauã? Do Cauã Maranhão, do Piauí. Time do Piauí aí. E aí, o Ramon chega a 5 gols na Série D. Então dá pra buscar, quem sabe, uma artilharia do Ramon. O Clemente, que tem 17 gols na temporada, é o terceiro maior artilheiro do Brasil. Não é pouca coisa. O terceiro maior artilheiro do Brasil inteiro está atrás apenas do Pedro, com 18 gols, mas muito mais jogos que o Clemente, por exemplo, e do Alex Choco, ele que está no Operário aí do Mato Grosso do Sul e tem 19 gols em 18 jogos. Então tá aí a briga, o Clemente a 2 gols aí, seu artilheiro máximo do Brasil. Então esse é o Gama, passando um pouco mais rápido, porque o vídeo já está aqui do lado para você conferir. Gama líder, já classificado em primeiro. E vamos aqui falar rapidamente do Brasiliense, cujo vídeo também está aqui do lado. O Brasiliense que fez, na minha opinião, um bom jogo contra o Inhumas. Claro, é o Inhumas, o Brasiliense tinha a obrigação de vencer a equipe de Goiás. Não venceu ainda, por exemplo, o Inhumas tem 1 ponto, é o lanterna, já eliminado da competição. Então, assim, tinha obrigação, se queria se manter na Série D, vencer. Venceu, fez o dever de casa, conseguiu fazer um jogo. Eu cito muito que alguns dos problemas do Brasiliense, claro, tem um problema de não achar seu trio ofensivo ideal, de você já não ter um norte tão claro do que é os seus 11 titulares. Eu acho que isso é algum problema em certa instância. Varia muito os pontas, quem vai fazer o papel de 9. Eu também coloco como um dos problemas do Brasiliense oscilação dentro do próprio jogo. Às vezes faz 10 minutos muito bons, 20 abaixo, 10 muito bons, 15 abaixo, e acaba sendo punido nesses momentos de baixa durante as partidas. E a pouca eficiência, tá? E a pouca eficiência no gol. É um time que até consegue criar chances, mas perde muitos gols. Isso aqui é ponto fundamental, principalmente numa competição que tem uma fase de mata-mata mais pra frente. Mas nessa partida, pelo menos a parte da oscilação, não teve. O Brasiliense foi melhor que o Inhumas do minuto 1 ao minuto 90. Pouco sofreu, teve controle, criou as oportunidades, então não oscilou na partida, isso é muito bom. Consegue seu gol logo no primeiro tempo com o Marcos Júnior fazendo um belo gol, chapando no contrapé do goleiro, 1-0. E aí a crítica fica realmente de eficiência, né? Porque criou muito para fazer mais gols, inclusive, mas acabou aí não conseguindo fazer o segundo e o terceiro, e 1-0 é muito perigoso. Qualquer bola alçada à área, qualquer, sei lá, uma bola na mão dentro da área, vira um pênalti, aí já empata. Então, realmente foi um time com pouca efetividade. Jogou o René, achei que gostei dele no time titular, porque vinha merecendo, vinha entrando bem nas partidas. Quem jogou de 9 foi o Marlone, não é aquele 9 pivôzão, não é aquele centroavantão, é um 9 bem móvel, né? Não é fixo. Conseguiu criar boas jogadas. Marcos Júnior, excelente jogo, um dos pilares desse time, excelente jogador Marcos Júnior. Netinho, muito bem de novo. O Kaiser também é um pilar desse time. Jogou muito bem. O Brasiliense, no que, assim, não, de novo, não foi meu Deus, o Barcelona, mas criou chances, foi melhor do minuto 1 ao 90, merecia a vitória até por mais, mas faltou eficiência. No segundo tempo entrou Montanha, entrou bem, tá? Ele veio muito criticado no começo da Série D, criticado pela torcida. Eu entendo que o começo da Série D dele não foi bom, que ele cometeu muito erro em vários jogos, mas é um garoto, tem potencial. Ele foi muito bem no sem bola, foi um operário marcando, ele conseguiu criar boas jogadas, quase fez um golaço que ele pega um contra-ataque, dá uma meia-lua no adversário, dribla o goleiro, mas, de novo, a eficiência, né? Faltou um detalhe, o detalhe é o gol, um detalhe importante, acaba batendo pra fora, mas gostei do segundo tempo do Montanha.
apesar da falta de eficiência, assim como todo time. O Tata também perdeu um quase na pequena área, teve bola na trave, enfim, faltou uma vitória mais tranquila. Mas enfim, venceu o Brasiliense e agora se coloca continuando na briga, mas ainda é o quinto colocado, ainda está fora do G4, mas depende só dele para se classificar, porque tem 2 finais pela frente, 2 confrontos diretos. É vencer os 2 confrontos e estar classificado. O problema é que são contra equipes que brigam diretamente com ele. O Primavera, como eu já citei, é a grande surpresa para mim desse grupo. Time fundado em 22, primeira Série D agora em sua história, conseguiu 11 pontos, encasquetou para vários dos que seriam favoritos e está na briga. Então vamos para a tabela. O Gama é o primeiro com 22 pontos, em segundo Aparecidense com 11, terceiro Primavera com 11, em quarto Luverdense com 11, em quinto Brasiliense com 10. E aí o Inhumas na última colocação com apenas 1 ponto. E eu cito esses... Tem 4 times aí. Na verdade, são 3 times. São 4 times brigando por 3 vagas, né? 3 times têm 11 pontos, o Brasiliense tem 10. A crítica também, o Brasiliense que só venceu do Inhumas nessa Série D, por enquanto. Venceu o Inhumas os 2 jogos e empatou 4, então fica a crítica. E precisa dar a volta por cima, virar a chave. E agora é o momento de provar sua força, porque vai enfrentar Luverdense na próxima rodada. E a última rodada finaliza com Primavera fora de casa, num campo ruim. Difícil jogar lá. Então aí tem essas questões. Próxima rodada, 9ª rodada, a Aparecidense vai receber o Primavera, sábado às 16 horas, as 2 equipes empatadas com 11 pontos. Na Boca do Jacaré, o Brasiliense vai receber o Luverdense, domingo, 16 horas. Tô ansioso pra esse jogo, hein? Quero ver, vai ser uma final pro Brasiliense. E no Zico Brandão, em Umas, vai receber o Gama no domingo, às 17 horas. Aqui o Gama já protocolar, já classificado contra o Lanterna. Jogo realmente pra mexer peças, movimentar, dar minutos ao elenco. Então é isso. Fica aqui mais um programa, mais um futebol. Acompanha a gente no TikTok, no Instagram, no YouTube. Dá seu like, comenta o que achou. Se discorda de algo de mim, o que você está esperando das equipes do Distrito Federal e também de todas as outras da Série D daqui para frente. Atenção que vai começar a sair os vídeos do futebol da Copa do Mundo. Vamos fazer aqui a super produção para a Copa do Mundo. E acompanhe com a gente, que a gente vai seguir, claro, falando da Série D, que é o principal campeonato do mundo, mais importante do que essa tal da Copa que a FIFA organiza. Então é isso. Finalizando mais um programa. Valeu, até a próxima. Tchau, fui. Ei, volta aqui. Senta aí de novo. Vamos assistir aqui. Aqui, ó, o vídeo da Copa aí, ó. E também tem um clamor nacional que eu acho importante. A gente tanto reclama de um Brasil que não tem identidade, né, com o seu torcedor, não tem identidade com o seu povo. Por mais que o Neymar tenha todas as polêmicas e eu discorde muito do Neymar na sua vida pessoal, em suas escolhas, em praticamente tudo, mas querendo ou não, ele é um cara que representa a camisa da seleção brasileira. Ele é um símbolo de uma geração, de muita criança, muito adolescente. Eu, né, a fase adulta aqui, que viu o Neymar quando criança, ele traz esse lúdico. Eu acho que ele tem essa capacidade de, ao mesmo tempo, polarizar e dividir absurdamente o país, também juntar todo mundo quando o assunto é Copa do Mundo.